Mas encontraram aí Romanos 9? Então nós vamos ler alguns versículos daí, tá bom? Vamos começar pelo versículo de número 11. Aliás, vamos para o versículo 9 primeiro. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou feito mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa de obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei eu a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Agora vamos dar um pulo para o verso 20. Mas, homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a quem a formou: por que foi que me fizeste assim? Palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos é o capítulo mais importante para a doutrina, a fundamentação dos estudos calvinistas. Mas antes de entrarmos neste capítulo, é preciso voltarmos um pouquinho no tempo e tratar de alguns detalhes históricos para poder compreender bem a origem, o nascimento, de onde vêm as ideias que nesta noite e na noite de ontem nós identificamos como sendo ideias calvinistas, teologia calvinista. E por que vamos fazer este breve retrospecto histórico? Porque é muito importante associar os conceitos à história. Eu não sei se entre nós aqui há algum professor de história ou alguém que goste de história, quem sabe até queira fazer uma faculdade de história. Se houver, certamente você já deve ter escutado falar de um historiador franco-judeu chamado Mark Bloch. E Mark Bloch escreveu um livro que é leitura obrigatória para todo mundo que ama história. E o título do livro não podia ser outro senão O que é História? E numa de suas passagens mais conhecidas, Bloch diz assim, que o homem é filho de seu tempo. Quando pensamos isso, devemos considerar então que cada um de nós é como é, não apenas pelo pai ou pela mãe que tem, mas também em razão do tempo em que nasceu. Se houvéssemos nascido noutro tempo, certamente nós teríamos um comportamento distinto, diferente daquele que temos agora. Não aqui fazendo juízo de valor sobre o que é certo ou errado, mas apenas porque os tempos mudam e os homens mudam junto com o seu tempo. Isto estou dizendo porque para entender o calvinismo é preciso compreender quem foi Calvino. E para compreender quem foi Calvino, é preciso compreender o tempo em que Calvino viveu. E ele viveu numa época em que o homem tinha uma única certeza na vida: morrer. Essa explicação, que eu acho bastante espirituosa até, é de um excelente autor, um historiador do cristianismo chamado Timothy George. Ele escreveu um livro que se chama A Teologia dos Reformadores. Depois, se você quiser comprar este livro para ler, vale bastante a pena. Teologia dos Reformadores, o autor é Timothy George, e se eu não me engano é da edição Vida Nova. Nesse livro, ele explica de maneira muito fácil de entender qual era o momento, o espírito social e cultural no qual Calvino vivia. E Calvino vivia neste momento em que a única certeza da vida era que se ia morrer. E as pessoas esperavam morrer, não como você está aguardando morrer. Quem sabe você está esperando aí fazer 80 anos, 85, ficar mais fraquinho, mais debilitado e morrer.
Não, as pessoas imaginavam que se vivessem muito, chegariam até os 55, 60 anos. E se tivessem sorte, iam morrer de doenças brandas, porque corria-se o risco de morrer de doenças muito severas. E neste momento em que a vida era breve e a morte era certa, embora a nossa também seja, a não ser que Cristo nos arrebate, mas a morte era certa, porém sempre por fins trágicos, é que Calvino viveu. E o momento espiritual em que ele viveu era tão tenebroso quanto a própria sociedade em que ele vivia. Você tem que pensar agora em período anterior à Reforma Protestante, em que havia muita corrupção dentro da igreja, em que havia muitos arautos, pregadores do Evangelho, cobrando para pregar, em que havia muitos líderes religiosos vendendo objetos benzidos, ungidos, trazidos de Israel, e eu estou quase achando que a gente está vivendo no período antes da Reforma. De repente eu me confundi aqui e comecei a falar da época em que nós estamos vivendo. Deus que nos ajude. Esse era o tempo de João Calvino. E Calvino, muito embora tenha saído desta igreja corrompida, deturpada, deve a sua formação a este mesmo sistema que ele combateu. O pai de Calvino era advogado. E ele prestava muitos serviços a clérigos, cônegos, padres, bispos. Então era aquele tipo de homem que estava nas entranhas do poder, conhecia as histórias escabrosas de muita gente poderosa. Todo mundo devia favor ao pai de Calvino. E aí Calvino descolou, o pai de Calvino descolou para o seu filho que ele, aos 13 anos de idade, fosse indicado como padre responsável de uma paróquia. E é claro que Calvino não ia rezar missa. Então Calvino, aos 13 anos, era um padre fantasma. Não ia para a missa. Contrataram um outro padre que ganhava um salário bem menorzinho que aquele que Calvino ganhava para fazer a missa, e Calvino recebia em seu favor o ordenado sacerdotal, que foi como o pai dele usou para pagar boa parte dos seus estudos. Isso estou contando não é para demérito de Calvino, não é isso, porque a culpa nem pode recair sobre ele. Ele não pediu, pai, me arruma aí uma igreja para eu dirigir, só para eu receber, não preciso nem ir lá. Foi o pai de Calvino que conseguiu isso aí para ele. Mas ele deve, então, sua formação, em grande parte, a este cabide de emprego que o pai conseguiu para ele. Mas Calvino não concordou com isso, tanto é que abandonou a estrutura do catolicismo, tornou-se um dos principais reformadores. No entanto, e aqui é que começa a residir, aonde vamos chegar, a um dos pontos que precisam ser respondidos com seriedade, apesar de ter abandonado o catolicismo, a teologia de Calvino é serva, é tributária da teologia católica. E por quê? Porque no tempo de João Calvino, a maneira como as pessoas estudavam, o próprio sistema educacional era muito distinto de como hoje nós estudamos. Vocês já observaram que hoje é possível obter um diploma de um curso superior, fazendo uma faculdade com apenas 2 anos de duração? Com 2 anos, num curso de tecnólogo, você sai com um diploma de curso superior. 3 anos, se você quiser só a licenciatura, e se quiser um bacharelado, 4 ou 5 anos, dependendo da área em que se está. No tempo de que estamos falando de Calvino, de Lutero e seus pares, um bacharelado não era cursado em menos de 10 anos. Você já imaginou um negócio desse? 10 anos. E quando um bacharel em teologia era formado, significava que ele havia recebido da Igreja Católica uma autorização para ser expositor, comentarista das sentenças de Abelardo. O que são as sentenças de Abelardo? Irmãos, é um livro complicado, chato pra chuchu, difícil de entender.
E 90% do conteúdo desta obra não é de Abelardo, é de Santo Agostinho, que viveu 1000 anos antes de Calvino, de Lutero, dos reformadores. E como nós vimos ontem, está em Agostinho o início desta tradição calvinista ou dessa tradição de predestinação. É assim, então, que nós devemos compreender o calvinismo. Ele deve ser entendido à luz de quem era Calvino. E quem era Calvino? Aí você põe lá no seu Facebook, hashtag mandatário de Genebra. Porque em Genebra, o chefe era Calvino. Falei isso ontem, mas só para não deixar de dizer, Calvino mandava e desmandava. Fazia o que desejava em Genebra. Tanto é assim, que deve-se aos quase 30 anos do mandato de Calvino em Genebra, a execução de 58 pessoas. Mas não vai pensar que Calvino mandou executar, por pena de morte, pessoas que hoje, segundo os critérios legais, seriam condenadas à morte. Estamos falando da condenação de hereges. Mulheres que Calvino imaginava que eram bruxas, eram queimadas na fogueira. Homens que discordavam dele, eram queimados na fogueira. E desses 58 casos de condenação à morte, o mais famoso é o do médico espanhol Miguel de Serveto. Miguel de Serveto tinha um desentendimento com Calvino quanto ao batismo infantil. Calvino era a favor do batismo infantil, Miguel de Serveto era contra. Então, pelo visto, se nós estivéssemos em Genebra, amigo, para nós também, porque a gente não batiza crianças. E Miguel de Serveto também tinha um desentendimento com Calvino por causa da Trindade, o que também acho que ia mandar alguns de nós para a fogueira, porque você concorda comigo que explicar a Santíssima Trindade é um desafio que a gente não consegue vencer? Domingo passado foi aula sobre isso, inclusive, se eu não estou enganado, na Escola Bíblica Dominical, não é isso mesmo? Foi. Irmãos, você vai falando sobre Trindade, de repente você pensa, estou entendendo. Não estou mais entendendo. Aí o que Calvino faz? Fogueira nele. E a morte de Serveto foi particularmente cruel, porque não Calvino, mas um de seus auxiliares, sugeriu que Serveto fosse queimado com lenha verde, para o fogo demorar mais de pegar. Então, dizem os registros históricos que Serveto, eu vou usar uma palavra um pouco forte para o contexto, mas não encontro outra, foi cozido vivo em fogo de lenha verde durante 30 minutos. Foi muita crueldade. Foi muita perversidade o que foi feito lá. Aí alguém pode dizer, não, mas Calvino não teve culpa disso. Teve um camarada que cuidava de como é que as mulheres e os homens poderiam pentear o cabelo, não ia determinar como é que alguém morria na forca ou na fogueira. Um homem que controlava o formato do telhado das casas, será mesmo que ele não teve influência sobre a morte de Serveto? Teve sim. Então, esse era o Calvino de que estamos falando. Agora, entendendo isto, nós podemos compreender por quê há uma falsa representação de Deus e do amor de Deus no calvinismo. Porque a doutrina calvinista retira de Deus a sua benevolência, o seu amor, a sua bondade, o seu carinho. Retira de Deus a sua misericórdia. Afasta de Deus qualquer possibilidade de que Ele seja um Deus realmente, verdadeiramente pessoal. Assim é então que o calvinismo precisa ser compreendido. Quando falamos sobre o calvinismo, existe algo que deve ser observado por nós e compreendido bem. Quem pode ler para mim, por favor, João, capítulo 3, versículo 18. João 3, verso 18. Quem achar, pode ler.
Então, quem está condenado? Quem não crê. Mas quem crê, escapou da condenação. Só que nós, quando pensamos nisso, no contexto de João Calvino, temos que imaginar e entender de outra forma. No calvinismo, o homem não é condenado porque é um pecador. Ele é pecador porque é condenado. Hashtag, o que é isso, Maria do Rosário? Por favor. Nós estamos falando de alguém que é impedido de crer. O calvinismo explica que o homem é condenado, se torna pecador ou é pecador porque foi condenado a ser pecador. É uma inversão daquilo que nós sempre entendemos, que pecadores são condenados. O caso aqui é o contrário. Você está condenado a ser um pecador. A Bíblia, no entanto, não fala nunca sobre isso. Ninguém é condenado para ser pecador para sempre. A Bíblia explica que o pecador se torna condenado quando ele deixa de crer. Isso me deixa muito enfurecido e entristecido, porque eu vejo que entre nós, os jovens, sobretudo os jovens, falei isso ontem, eu preciso repetir hoje, há uma quantidade muito grande de moços e moças que estão se deixando levar por esse discurso. Aí, quando terminou ontem o culto, numa conversa com alguns dos irmãos, surgiu a seguinte indagação, a seguinte pergunta: se é tão errado o calvinismo, por que homens que nós reputamos serem tão cultos, tão inteligentes, estão divulgando e pregando o calvinismo de forma tão assintosa? Eu vou explicar por quê. Não é exatamente porque estes homens sejam maus, porque até creio que não são, não. Muito pelo contrário. Há muitos calvinistas verdadeiramente piedosos, assim como há irmãos arminianos piedosos de verdade. Há calvinistas que não são boa gente, como há arminianos que também não são. Mas quando eu estou falando aqui dos maiores expoentes do calvinismo, por que eles pregam isso se é tão antibíblico? É porque eles foram forjados, ensinados, doutrinados nisso desde os primeiros passos da sua fé. Foi a única porção da verdade ou da palavra que lhes foi exposta e exposta de forma errada, de maneira equivocada. Por isso eles são calvinistas. Eles serem calvinistas não me deixa preocupado. Me deixa preocupado quando eu vejo pessoas que passaram boa parte de suas vidas dentro das Assembleias de Deus, sendo alimentados com a palavra, instruídos na verdade, e depois se deixam levar por um vento de doutrina desse aí. Algo que não é presente, não está presente nos fundamentos, nos primórdios da fundação cristã, nos fundamentos cristãos. Algo que não estava presente nos ensinos apostólicos, nem nos pais apostólicos, só foi aparecer por causa do bispo católico Santo Agostinho, já no V século. E aí você, que é exposto à verdade desde pequeno lá na escola bíblica dominical, de uma hora para outra pensa assim: não, esse negócio de arminiano, de livre-arbítrio, isso é coisa de assembleiano burrinho. Eu sou inteligente, então agora eu sou calvinista. Quem falou que calvinista é mais inteligente? E quem falou que assembleiano é burro? É a maneira como nós nos percebemos, como nós nos entendemos. De fato, houve um momento na história das Assembleias de Deus em que a nossa membresia, os irmãos que compunham as Assembleias de Deus, eram mesmo dos mais humildes que a sociedade brasileira tinha, porque só a Assembleia de Deus, parece, é que teve o cuidado e o zelo de evangelizar nos lugares menos favorecidos. Então, houve uma época em que era difícil você encontrar dentro da igreja, principalmente nas Assembleias de Deus, alguém que tivesse o ensino médio ou o antigo 2º grau. Se você perguntasse há 30 ou 40 anos atrás, quem aqui tem faculdade? Dificilmente haveria uma ou duas mãos levantadas. Mas se eu perguntar agora aqui, quem já fez ou está fazendo faculdade? Deixa eu ver. Olha aí. Olha aí. Quantos de vocês estão terminando o ensino médio e vão prestar vestibular dentro de 1 ou 2 anos? Deixa eu ver. Pois é. É outro tempo.
é outro momento. Então não há de se pensar e dizer mais, porque a nossa igreja é uma igreja de coitadinhos. Nunca foi, mas principalmente agora ela não é. Então esqueça isso. Se você pensa que calvinismo é coisa de gente inteligente, porque arminianismo é coisa de assembleiano burrinho, você não conhece as Assembleias de Deus que eu conheço. Irmão, logo comigo que me chamo Gunnar Berg? Não, de jeito nenhum. Não vai funcionar. Então, como é então no calvinismo? O homem não é condenado porque é um pecador. Ele é pecador porque é condenado. Não, mas eu queria me arrepender. Não vai, você vai ser pecador o resto da sua vida. Ponto final. Para você, não. Mas o outro lá não quer Jesus. Não, mas ele vai para o céu mesmo assim. É assim que funciona dentro do calvinismo. Não pode ser, portanto, a maneira como nós vamos entender as coisas. Mas não existe ninguém que resista à graça de Deus. Irmãos, os calvinistas dizem isso, que a graça de Deus é irresistível. Já já nós vamos ver os pontos principais do calvinismo. Que a graça de Deus é irresistível. Quer dizer que se eu hoje estivesse aqui pregando e fazendo um apelo, você, ao ser tocado pela graça, viria para frente de qualquer jeito, porque a graça é irresistível. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, se isso fosse verdade, toda vez que o apelo fosse feito na igreja, os descrentes viriam todos eles à frente. E a gente sabe que não é assim. Às vezes tem 4, 5 almas na igreja, não convertidas, e o pregador insiste no apelo, insiste porque é necessário insistir, e as almas voltam para casa sem Jesus. Então a graça, ao contrário do que é dito pelo calvinismo, não é irresistível. É possível que as pessoas resistam à graça. Você concorda comigo? Só que o calvinista dá uma explicação bem singela para isso aí. A graça é irresistível, sim, mas só para o eleito. Porque o sujeito que resistiu não era eleito. Porque se ele fosse eleito, ele tinha vindo para frente. Puxa, mas aí é muito fácil você fazer teologia, não é? Isso é quase silogismo. Comprar um carro barato é fazer um bom negócio. Eu comprei um Fusca 69, 100 rodas e paguei R$2. Eu fiz um bom negócio? Não, isso é silogismo. Aí dizer que a graça é irresistível só para o eleito é a mesma coisa. É induzir a pessoa ao erro. Quando estamos falando sobre a graça, entendemos pelas Sagradas Escrituras que a graça, como dom gratuito, que é a própria salvação que Deus dá, irmão, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é sobrenatural, ela só não é irresistível. Ela pode sim ser resistida, em razão da manifestação do livre-arbítrio. Quando falamos sobre a graça irresistível, devemos então entender verdadeiramente, ela é maravilhosa, mas ela não é irresistível. Então, o calvinismo diz que a graça é irresistível apenas aos eleitos. Os eleitos não resistem. Os não eleitos sequer são expostos à graça. A prova de que não existe, então, um grupo de eleitos em detrimento de um grupo de condenados está num versículo que vamos ler agora. Mas só para deixar claro antes de ler o versículo, se existe um grupo de eleitos, é porque existe um grupo de não eleitos. Se existe um grupo que vai forçosamente para o céu, existe um grupo que forçosamente vai para o inferno. E dentro da dinâmica calvinista, estes grupos vão para o céu ou vão para o inferno por determinação de Deus. John Piper, você já deve ter escutado muitas mensagens dele no YouTube, diz o seguinte, que a morte do condenado ao inferno glorifica a Deus. Mas quando você abre a Bíblia em Ezequiel 33:11, diz assim, vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho. Então nós estamos diante de um ensino teológico que é antibíblico, mas é flagrantemente antibíblico.
Onde já se viu dizer que Deus é glorificado na morte de um ímpio? Quando alguém morre sem Jesus, não há glorificação nenhuma, pelo contrário, há tristeza, há prejuízo. Significa que a igreja talvez não tenha feito direito a tarefa evangelizadora que Deus concedeu a ela fazer. Mas na cabeça dos calvinistas, o Senhor Jesus Cristo morreu e a sua graça irresistível se manifesta apenas a um grupo muito restrito. Mas o que é que diz João, capítulo 3, verso 16? Você sabe de cor esse versículo. O que diz lá? Porque Deus, que deu seu Filho unigênito para que não pereça a vida eterna. Mas veja aí, porque Deus amou ao mundo. Aí eu pergunto a você, o que é o mundo? E você vai me responder o quê? Ah, irmão, o mundo é o mundo, né? O mundo redondo, o mundo. O mundo é todas as pessoas, de todas as eras, de todos os lugares. Mas na hermenêutica calvinista, o mundo é só o mundo dos eleitos. O mundo aí é só os que vão ser salvos, é só aqueles que Deus elegeu. Então o que João estava querendo dizer, de acordo com o calvinismo, não é porque Deus amou o mundo, é porque Deus amou o mundo dos eleitos, que Ele entregou o seu Filho. Então Jesus não morreu por todo mundo, Jesus não morreu por todos os homens, Jesus não morreu por todos os povos de todas as eras. Olha que coisa linda que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós temos por hábito dizer, de uma maneira assim bem poética, que o Senhor Jesus Cristo, ao nascer, dividiu a história do mundo. Não é assim que nós falamos? E de fato é, porque nós fazemos a contagem do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Mas mais que o próprio nascimento, considere agora a morte e a ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, era tão grande o poder da salvação que emanava dele, que Cristo salvou perspectivamente e retroativamente. O que significa isso? Todo mundo que viveu e morreu antes de Cristo, na esperança messiânica, foi salvo. Todo mundo que vive e morre depois de Cristo, na esperança do Messias, seria salvo. Cristo morre e Ele salva para trás de si e para a frente de si. Agora imagina comigo qual que é a angústia, qual que deve ser a dor de você passar a vida inteira sem saber se a morte de Jesus é por você. Porque se estiver certo esse negócio, mas graças a Deus não está, Jesus teria morrido apenas pelo mundo dos eleitos. Hashtag oi? É isso mesmo? Que Cristo só morreu por uns, não morreu por todos? Imagina a angústia de ser calvinista, passar a vida inteira dentro da igreja sem saber se é eleito. Irmão, eu parava de vir no culto. Não, pastor, dá licença, eu não sei se é ou não. Se for também, não adianta eu vir. Qual o problema? Por que eu vou vir? Se eu sou eleito, fecha a igreja, gente, fecha a igreja. Quem tiver que ser, será. Pronto, e acabou. Como a base teológica da reforma foi agostiniana, certamente o calvinismo não teria qualquer chance de se multiplicar entre os primeiros cristãos. Se você olhar os ensinos de Paulo, eu vou explicar já já Romanos 9. Se você olhar com atenção os escritos de Paulo, Pedro, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, os escritos de João, que são os textos principais e essenciais no Novo Testamento, você não encontrará nada que dê margem para o entendimento de que Deus, eu vou usar a expressão assim, você vai entender, de que Deus é calvinista, de que a salvação é segundo Calvino explicou.
Não vai. Se você entregar uma Bíblia na mão de um novo convertido e mandar ele ler, e dizer assim para ele, ó, você vai pegar essa Bíblia, vai ler, e você só vai sair daqui depois que você ler a Bíblia inteira. Ele vai fechar a Bíblia no final, lá no Apocalipse, vai dizer assim, eu sou arminiano. Não tem como extrair calvinismo nas Sagradas Escrituras, não tem. Se você olhar o fundamento teológico do cristianismo, não existe esta eleição que nós estamos tratando aqui segundo o âmbito do calvinismo. Não faz parte da teologia que está nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus não dá qualquer elemento para isso. Se nós entendêssemos que estivesse correta a interpretação calvinista das Escrituras, nós estaríamos falando de um Deus que se encarregou e se encarrega e se encarregará de fazer o homem pecar. Vocês já brincaram daquela brincadeira aonde cola um papel na testa que está escrito o nome de um personagem? E aí você que está com o papel colado na testa fica perguntando quem eu sou, o que eu faço para descobrir o que é o personagem. Já brincaram disso aí? Se eu colocasse um de vocês aqui na frente, com um papelzinho, um nomezinho na testa, você começasse a fazer perguntas, quem eu sou? Aí nós vamos dizer assim, você é espiritual, é um ser espiritual. Ah, um ser espiritual. Eu sou bom ou sou mal? Aí eu ia ter que responder assim, depende do ponto de vista, né? Eu ajudo os homens ou eu atrapalho os homens? Não, você atrapalha os homens. Ah, eu faço os homens pecarem? Sim, eu faço os homens pecarem. Ah, então eu sou o diabo. Não, você é Deus na concepção de Calvino. É um pouco forte, mas é o que é. Porque Deus cria o homem, separa o homem em dois grupos, diz, você vai pecar, você também vai pecar, mas você eu vou salvar e você não. E faz e promove o pecado. Irmão, na teologia de Calvino, o diabo está sem emprego. O que ele vai fazer? Rapaz, deve ser bom ser diabo em Genebra, é só ficar sentado olhando. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É um caso sério, é um problema terrível. Então, observe bem o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada qual é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, morreu em favor de todos os homens, de todos eles. Deixa eu voltar aqui. Se Cristo morreu por todos, é certo que Ele morreu por mim. Mas se Ele morreu só por alguns, pode ser que Ele tenha morrido por mim. Hashtag está difícil. Como é que eu vou viver desse jeito? Sem saber se eu sou alvo ou não da graça de Deus. E no final de tudo, você para pensar o seguinte: se eu não fui eleito, mas eu peco porque Deus me mandou pecar, puxa, eu sou muito obediente na verdade, eu merecia ir para o céu. Eu estou fazendo o que Deus mandou. O problema todo é esse aqui. Aí nós chegamos então ao capítulo 9 do livro da carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 9 é difícil, parece complicado, intrincado, principalmente por causa de Romanos capítulo 9, versículo 20, que nós lemos aqui na leitura. Mas quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou, por que foi que me fizestes assim? Aí quando você lê esse versículo, dá até uma estremecida, não é? Peraí, parece que nós achamos a teologia calvinista aqui dentro das Escrituras, vamos olhar melhor. Está dizendo que a gente não pode questionar a Deus. E aqui, antes de explicar, eu preciso fazer justiça aos calvinistas.
quando eles dizem que nós não podemos questionar a Deus, que Deus determina quem vai ser salvo, que a graça não pode ser resistida, eles não estão fazendo isso de má fé. Eles estão fazendo porque entendem que essa é a maneira pela qual eles podem glorificar a Deus com a sua liturgia. Ou melhor, com a sua teologia. Eles entendem que essa seria a maneira pela qual Deus seria glorificado. Acontece que quando falamos de Romanos capítulo 9, as aparentes dificuldades se somem, desaparecem, quando você utiliza um princípio de interpretação bíblica que é simples e é obrigatório na hora de interpretar as Escrituras. Alguma vez você já leu algum texto da Bíblia e ficou olhando e pensando assim, não, esse aqui é difícil, eu não vou entender esse negócio não. Já teve isso com você? Comigo já teve. Quem dizer que nunca passou por isso, irmão, é igual quem dizer que nunca mentiu, já é mentiroso. Está lá na Bíblia. Então sim, existem textos da Bíblia que a gente fica olhando e pensa, nunca vou entender esse negócio. Que complicação. Aí existe uma regra de ouro para você interpretar a Bíblia Sagrada. E a regra é a seguinte: a Bíblia interpreta a Bíblia. O que quer isto dizer? Que os textos difíceis das Escrituras são explicados pelos textos mais fáceis das Escrituras. Vamos ver aqui, em Romanos capítulo 9, está sendo relembrada uma história. E essa história é a dos dois filhos, Jacó e Esaú, que brigavam desde o ventre da mãe. Lembra dessa passagem, lá no livro do Gênesis? E aí, a mãe deles, conforme diz aqui, Rebeca, no versículo 10, ouviu o seguinte da parte de Deus: o maior servirá ao menor, porque está escrito, amei eu Jacó e odiei Esaú. Aí você pensa, predestinação. Caiu por terra tudo que o Monguna falou ontem e hoje. Já era, eu vou no pastor Luiz, vou pedir carta de mudança para a primeira presbiteriana de Hortolândia. Nem sei se tem, falei, mas não sei se tem. Porque não tem como. Vamos usar os textos fáceis da Bíblia para entender os textos difíceis. O menor servirá ao maior. Você viu em algum momento Esaú servindo Jacó? Volta lá no Gênesis e lê. Você viu? Você não vê. Muito pelo contrário. Quando Jacó volta lá do seu exílio, por assim dizer, trazendo as suas riquezas, suas esposas, os seus filhos, o seu gado, ele muito espertamente manda na frente dele todo o gado, manda presentes para Esaú, depois manda a filharada toda, aí no final vem ele, aí Esaú aproxima-se de um lado, Jacó do outro, e você fica pensando, agora é o fight. Aí Jacó olha para Esaú e diz assim, tudo isso aí foi Deus que deu ao teu servo. Ué, Jacó dizendo que é servo de Esaú? Mas no calvinista não estava dizendo aqui, olha, porque o maior que é Esaú servirá ao menor? Sim, mas não as pessoas. Não é Jacó sendo servido por Esaú, é Israel sendo servido por Edom. Porque como expliquei ontem, com a leitura de alguns versículos, a eleição de que trata a Bíblia não é individual, ela é coletiva. Não se trata de Jacó sendo servido por Esaú, porque se você olhar nas Escrituras, isso simplesmente não acontece. Não se trata da predestinação de um elemento, se trata da predestinação de um grupo. E ninguém está impedido de fazer parte do grupo dos eleitos. Porque conforme nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, também lemos ontem por 2 vezes, aliás, nós fomos eleitos na presciência do Pai. A eleição não é de um, a eleição é do grupo. E mais que isto até, o grupo em si não é eleito nele mesmo, o grupo é eleito em Cristo, porque se há um eleito, esse eleito é Jesus. Não tem outro eleito, se não for o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor,
O povo de Deus, o Israel espiritual de Deus é que é eleito. Inclusive, o próprio texto do capítulo 9 aqui de Romanos explica bem isso quando o apóstolo Paulo diz o seguinte. Ele vai falando dos parentes dele segundo a carne. Ele diz assim: eu queria ser maldito no lugar dos meus parentes segundo a carne. Porque eu tenho parentes que são israelitas, mas não fazem parte do povo de Deus. Veja o que ele diz aqui. Verso 6. Não que a palavra de Deus tenha faltado, mas sim que nem todos os que são de Israel são Israel. Quer dizer, não era o fato de ter nascido hebreu ou judeu que faria de alguém eleito, porque a eleição de que estamos falando não é do indivíduo, é do povo de Deus. E Deus só tem um povo. Este povo é composto por judeus que vivem ou viveram a esperança messiânica e por gentios, que somos nós. Nós e esses judeus que vivem ou viveram a esperança messiânica, formamos o povo de Deus, é um povo só. Formamos o Israel espiritual de Deus. Este Israel espiritual é que é eleito. De vez em quando alguém vem me perguntar assim, tá, mas irmão, por que Deus escolheu Abraão? Esquece, Deus não escolheu Abraão, Deus levantou um povo a partir de Abraão. Você já esqueceu isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti, Abraão, eu levantarei uma descendência, um grupo que será como as estrelas no céu. Realmente, se você ficar pensando assim, puxa, escolheu Abraão, não me escolheu, aí você vai ficar achando que Deus pretere alguns em favor de outros. Escolhe uns em detrimento de outros. Mas nós estamos falando que Deus formou um grupo eleito em Cristo, e você pode fazer parte do grupo eleito em Cristo. Você não está impedido disso, muito ao contrário. Se é para usar uma expressão bem calvinista, ou, aliás, bem arminiana, as portas da graça estão abertas, gente. É só entrar. É para todo aquele que crê. Daí eu fico pensando, se Cristo morreu por todos, então é certo que Ele morreu por mim. Mas se Ele morreu só por alguns, pode ser que Ele tenha morrido por mim. Mas aí você tem aqui o versículo 20. Mas, ó homem, por que, ou quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que formou, porque foi que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar conhecimento de seu poder, suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição, mas que também desse a conhecer riquezas da glória nos vasos de misericórdia, dos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre judeus, mas entre gentios. Não, irmão, mas está falando aí, ó, de antemão preparou. Sim, mas você não pode fazer doutrina em cima de um texto isolado. Senão, o que você vai fazer com 1 Pedro 1 e 2? Vai jogar no lixo? Vai jogar dentro de um vaso desse de ira e tacar fogo? De antemão preparou, porque foram eleitos na sua presciência. O conhecimento antecipado que Deus tem das coisas levou-o não a escolher este em detrimento daquele, mas a saber que este reagiria positivamente à graça e aquele não. É muito mais simples do que está fazendo parecer. Mas por que parece que os calvinistas não enxergam isso? Aí você pode pensar assim, puxa, mas o irmão Guna, tadinho, é esforçado, inteligente, coitadinho dele, Deus abençoe ele, mas será que ele sabe mais do que Calvino? Será que ele sabe mais que Santo Agostinho? O irmão Guna não é doutor de Paulínia, Agostinho é doutor da Igreja Católica. Como é isso aí? Acontece o seguinte, a tradução de que se utilizavam os reformadores, aí não era só Calvino não, os reformadores, era a tradução da Bíblia em latim, a Vulgata. Se eles estivessem usando a tradução da Bíblia Vulgata, original, de Jerônimo,
certamente eles não cometeriam erros. Acontece que a tradução de São Jerônimo sofreu várias interpolações, edições, teve textos rabiscados, teve textos adulterados. Por exemplo, vou explicar só para vocês entenderem direitinho. Vocês sabem que a Igreja Católica esposa, defende o dogma da pureza virginal de Maria. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs. Olha, se Maria teve filhos depois de Cristo, então não era mais virgem. Mas a tradução católica utiliza-se de um termo modificado, que não está lá no texto grego. Não está no texto grego. O texto grego diz irmãos e irmãs. Mas a tradução católica se utiliza de um texto, de um termo, que neste texto dá a entender que está se falando não dos irmãos e das irmãs de Cristo, mas de primos e primas do Senhor Jesus. Só que não é isso. É irmãos e irmãs, porque Maria teve filhos e filhas depois do Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Você se lembra de Tiago, irmão do Senhor? E vai aparecer em algumas traduções católicas como Tiago, parente do Senhor. Não, é irmão do Senhor. Então, qual era a tradução que os reformadores utilizaram durante bastante tempo, e Calvino, inclusive? Esta aí, comprometida. A tradução Vulgata, não o texto de Jerônimo, mas o texto de Jerônimo adulterado. Não tinha como dar certo. Aí, quando alguém se converte dentro das igrejas de confissão calvinista, o que já entrega na mão do camarada? Toma aqui a Bíblia de Genebra, vai ler, vai estudar. Cheia de erro. Cheia desta teologia calvinista comprometida. Não é isso. Se alguém ler a Bíblia de per si, não concluirá a respeito do calvinismo. O calvinismo não está na Bíblia, foi colocado dentro dela. Forçaram a Bíblia a aceitar isso. E esta é uma doutrina anticristã. Deixa eu ver a próxima tela aqui. Tulip. Eu não sei se vocês já viram, se sabiam e esqueceram, mas o calvinismo tem um emblema, tem um símbolo, que é uma flor chamada tulipa. Quem sabia disso aí? Deixa eu ver. O Mike sabia aí, muito bem, alguns irmãos, parabéns. Tulipa, por que tulipa? Em inglês ali, tulip é um acróstico. Quem gosta de literatura sabe o que é acróstico. Acróstico é quando você faz um poeminha, você pega uma palavra e cada letrinha da palavra você inicia um verso. Aí as mocinhas principalmente, né, quando estão perdidas ali nos primeiros amores e paixões da adolescência, lá pelos 13, 14 anos, gostam de fazer acrósticos. Pega o nome do rapaz e cada letra do nome do rapaz faz uma frasezinha romântica. Tá? Pois é. Eu acho que estou falando isso porque a minha menina tem 2 anos. O dia que ela tiver 13, eu vou ter que tirar assim e bater nela para ela não fazer. Mas tulip é um acróstico. Cada letrinha ali significa uma coisa dentro da ideia do calvinismo. E você vai ver que são coisas aparentemente certas, mas quando você olhar mais de perto, você vai ver que está errado. Então vamos para a letra P, para a letra T, de total depravação. Total depravação. Aí você para pensar, não, realmente, o camarada que não tem Jesus é um depravado. Está certo, Calvino. Inclusive tem versículo para isso. Quem pode ler, por favor? Romanos 3, versículos 10, 11 e 12. Quero que alguém leia, vamos lá. Romanos capítulo 3, versos 10, 11 e 12. Quem pode ler para mim? Quem que leu que eu não vi? Aonde? Jesus, estou perdido. Ô, minha irmã, aí, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Leitura muito boa. Não tem ninguém que seja bom. Está certa a Bíblia ou não está? Amém? Só que quando Calvino fala de total depravação, ele está dizendo o seguinte: o homem é
irremediavelmente depravado. E quando você olhar mesmo as Escrituras, você verá o seguinte: dizer que alguém é irremediavelmente depravado, perdido ou pecador, significa dizer que o sangue de Cristo não tem poder sobre aquilo ali. O que nós entendemos por depravação total é que o homem é tão mau quanto ele possa ser. Que o homem fará maldade toda vez que puder fazer maldade. Já dizia aquele ditado que você já deve ter escutado, quem sabe até falado, que a ocasião faz o ladrão, né? Na verdade, a ocasião revela o ladrão. Quem se lembra de alguns meses atrás, lá no estado do Espírito Santo, quando a polícia resolveu fazer greve, e aí a turma foi para a rua roubar, saquear. Aí você olhava nas imagens da televisão, não era gente com cara de bandido, né? Não era o pessoal que parecia até, né, legalzinho. Parava o carro na frente da loja, jogava tudo na caminhonete, ó. Eu fui pregar no Espírito Santo uns 2 meses atrás, e aí o pastor da igreja lá estava me dizendo o seguinte: assim que a greve da polícia acabou, um montão de gente voltou para trazer para as lojas o que tinha roubado. Com medo, né, por causa das câmeras de segurança, filmagem. Aí as pessoas invariavelmente diziam o seguinte: não roubei, eu peguei para evitar que alguém roubasse, estou trazendo de volta. Mas isso é, para você ver, a prova de que o ser humano não é irrecuperavelmente depravado. Na hora que ele sente a punição, ele se acerta. Então, o homem é tão mau quanto ele tiver a chance de ser. Mas não que Cristo não possa recuperá-lo. Depois a letra U, do inglês unconditional election, quer dizer, a eleição incondicional. Alguém pode ler ainda em Romanos, capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Quem achar, por favor, pode ler. Minha irmã, por favor, 32 também. Eleição incondicional é o seguinte: não importa o que você faça. Se Deus colocou você para ir para o céu, você vai. Se Deus colocou você para ir para o inferno, você vai também. Aí o que é que nos diz aqui o versículo que foi lido? Que Deus, que não poupou sequer ao seu próprio filho, antes o entregou por quem? Não, mais forte. Antes os entregou por? Todos nós. Todos nós. Não existe eleição incondicional. Não importa o que você faça, você vai para o inferno. Se você fizer a coisa certa, que é crer em Jesus, você vai para o céu. Essa doutrina é antibíblica. Depois o L, de limited, expiação limitada. Expiação limitada. João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Fala, não leia, fala. João 3,16. Todo aquele que nele crê. Eu percebi que vocês foram falando o versículo de cor e as vozes foram se juntando mais ao final do versículo. É porque acho que a gente decora só o finalzinho, na vida eterna, né? Vida eterna. Mas a parte importante era o começo, porque Deus enviou, porque Deus amou o mundo. Então não existe isso de expiação limitada. Não morreu por uns, morreu por todos. Finalmente, lá no Tulip, irresistible grace, graça irresistível. Mateus capítulo 23, verso 37. Quem que abre lá? Mateus 23, 37. Minha
irmã, o finalzinho que você leu, o finalzinho. Quantas vezes eu quis recolher-te, ajuntar-te, mas vós não quisestes. Deus quis. A graça quis. Jerusalém quis? Não quis. Então a graça não é irresistível. Você pode cantar, graça quão maravilhosa, a graça de Jesus, mas não vai poder cantar, graça quão irresistível, graça de Jesus. Aí é heresia, não funciona, não dá certo, porque sim, o homem pode resistir aos apelos da graça. E por último, Apocalipse, capítulo 14, 12. Este versículo que nós vamos ler, pessoalmente acho muito lindo, muito bonito mesmo. Apocalipse 14 e 12. Quem achar, por favor. Isso. A sua versão diz, quem leu? A sua versão diz, aqui está a paciência, não é? Mas a tradução usual para isto é, aqui está a perseverança dos santos. Esse é um ponto importante no calvinismo. Os santos perseverarão. Os que não perseverarem não são santos, não são eleitos, não são escolhidos. Mas com isso aqui, irmão, eu até concordo realmente, porque só vai ser santo depois que perseverar. Agora, o problema está em que eles invertem a ordem. O santo perseverará. Na verdade, é aquele que perseverar haverá de alcançar a santidade. Porque enquanto você estiver com vida, acredite no que eu vou te dizer, você pode perder a sua salvação. Irmão, você falar isso perto de um calvinista, ele fica com o cabelo arrepiado. Arrepia tudo, passa o anjo do arrepio perto dele, mas pode sim perder a sua salvação. A coisa é tão grave nesse sentido, que essa semana o tio Nico colocou um vídeo no YouTube, no Facebook, sei lá o que é, dizendo que até o suicida vai para o céu se ele for eleito. Porque ele disse assim, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o camarada é eleito, mas se suicidar, não, tem coisa errada nessa história. Tem que ter. Morreu quebrantando um mandamento. Porque quando fala sobre não matará, não é só matar o outro, não, é a extinção da vida propriamente dita. Não é só matar aquilo que você está vendo, é matar o que você não viu também, como no caso do aborto, e a si próprio. Então chega-se num ponto com a teologia calvinista de defender aberrações como essa. Trata-se, portanto, de uma doutrina antibíblica e anticristã. Para finalizar, nos 2 minutos que me restam, eu quero colocar um pouquinho de água na fervura, porque senão é capaz de alguém sair daqui com um pedaço de pau na mão para arrebentar todo mundo que não for arminiano. Não é isso. Para entendermos as coisas, trazer um pouco de racionalidade ao nosso estudo bíblico e com isto encerrar. Não parta do pressuposto que os irmãos de confissão calvinista são mal intencionados. Eles não são. E não parta do pressuposto que todo mundo de confissão arminiana é santinho, porque não é verdade. Você está numa igreja de confissão arminiana e sabe disso tão bem quanto eu. Quando falamos sobre arminianismo ou calvinismo, estamos falando de uma tentativa de compreender a palavra de Deus. Eu preciso dizer, a bem da verdade, que o calvinismo erra muito mais do que acerta. Mas o arminianismo não acerta em tudo também. Tem os seus equívocos, tem seus pontos questionáveis. Existe um autor que escreveu 2 livros, o nome do primeiro é Contra o Calvinismo e o nome do segundo é Contra o Arminianismo. E ele aponta problemas e equívocos em ambos as linhas teológico-doutrinárias. Mas você não deve fazer disso um cavalo de batalha. Você não deve fazer disso uma caça às bruxas, uma perseguição. Quando estamos falando sobre isso, estamos falando de uma tentativa de compreender a maneira pela qual a graça nos alcançou. Se o calvinista entende
que o eleito persevera, e nós entendemos que você persevera e vencendo se torna eleito, são apenas formas diferentes de dizer da mesma necessidade, que é a de viver de maneira que agrade a Deus. Porque o eleito vive de maneira que agrada a Deus. E o que quer ser eleito, vive de maneira que agrada a Deus. Nenhuma das duas teologias abre mão da santidade, abre mão do relacionamento com Deus, abre mão da intimidade com o Senhor. Mesmo Calvino com seus erros, ou Armínio com seus muitos, mas não todos acertos, eram homens piedosos, de oração, de leitura, de meditação, que nós devemos ser também. Aliás, eu recomendaria que nós perdêssemos menos tempo debatendo Calvino e mais tempo tentando ser como ele era na sua vida espiritual. Só não vamos mandar ninguém para a fogueira, mas na sua vida pessoal espiritual, sim, era um homem de leitura e contemplação espiritual, coisa que a nós está faltando. Com isto, você leve para casa esses ensinamentos, suas anotações e se esforce para chegar aos céus. Porque ao que vencer, diz o final de todas as 7 cartas às igrejas da Ásia, ao que vencer, eu lhe darei. E depois disso vem 7 bênçãos especiais, uma declarada a cada uma das 7 igrejas. Então, quem perder, eleito, predestinado, calvinista, arminiano, o que perder não ganha o que Deus tem reservado para nós. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E uma vez mais eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Pastor Samuel, foi uma honra, uma alegria muito grande mesmo. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, para não ficar muito fácil, né? Eu vou pedir mais 15 minutos para os irmãos. E aí tem algumas perguntas aqui, pastor. E se você tiver, rapidamente, eu tenho uma, mas eu vou fazer particular depois do pastor, senão vai ficar complicado. Pastor, eu vou começar aqui, ó. Em Marcos 7, 24 ao 39, fala da mulher estrangeira, em que Jesus diz: deixa que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Não seria uma fala meio calvinista? Marcos 7, 24. 24, Isso. Aí Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não tem nada a ver com calvinismo, nem com salvação aqui. Para a gente entender, aí tem uma outra regra hermenêutica importante que deve ser aplicada aqui. Você precisa ver o contexto geral da passagem. Jesus não está falando com esta mulher sobre salvação, ele está falando com ela sobre fé. Ela veio pedir, e aí Jesus testou-lhe a fé, inclusive com um linguajar forte, que hoje nós não usaríamos, sob risco de Lei Maria da Penha. Jesus olha para ela e diz assim: não vou te atender, porque se fosse na minha casa você era igual aos cachorros. Isso não é predestinação, isso não é calvinismo, isso é um teste de fé. Aí a mulher diz o quê? Sim, eu não me importaria de ser um cachorro. Se eu estivesse na sua casa, eu comeria das migalhas que cairiam da sua mesa. É fé, não tem nada de predestinação aqui. Mas é um texto muito usado pelos calvinistas para tentar explicar alguma coisa sobre predestinação, mas que não se encontra na passagem. Sobre o texto bíblico, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É a mesma coisa, ontem nós explicamos isso aí. Quando nós falamos a diferença entre eleição e predestinação. Eleição é o início, predestinação é o final. Quem vai ao que está predestinado é aquele que foi chamado. Mas o fato de ter participado um dia da eleição não te garante chegar à predestinação. Na concepção calvinista, há um determinismo aí.
Bom, foi chamado, foi escolhido, ponto, acabou. Não, mas o texto não está falando nada sobre isso, não. Muito ao contrário. Há a possibilidade de alguém fazer parte do grupo dos eleitos e não chegar até ao destino dos outros eleitos, porque perderá a sua eleição. Então, este texto, na verdade, não confirma o calvinismo, ele confirma exatamente o que estávamos explicando desde ontem e hoje. O texto fala sobre a possibilidade, inclusive, de perda de sua salvação. Pastor, aquela questão que o senhor até mencionou, na questão do calvinismo, até o inimigo estaria desempregado, né? Então, aqui tem uma questão que é muito parecida com isso. Tem um amigo que estudou, isso aqui é a pessoa perguntando, tem um amigo que estudou muito sobre o calvinismo. Entretanto, este amigo se desviou e está cada vez mais afundado. Ele se baseia na eleição para dizer que pode continuar se afundando. Como, no caso, ajudar essa pessoa? Olha, de fato, aí nós temos uma questão, um posicionamento de hipercalvinismo. Nem todos os calvinistas concordam com o que ele está falando, com que essa postura, né, que essa pessoa adotou. E é bom que se diga isso, senão nós vamos achar que todo calvinista é doidão, vida louca, tal, porque não, de jeito nenhum. Os calvinistas, como eu disse no final da exposição, têm uma vida piedosa. Antes de ser calvinistas, eles são crentes. Eles foram salvos em Cristo Jesus. Eles só estão contando a história fora de ordem, mas foram salvos. Então, esse posicionamento aí é um posicionamento de hipercalvinismo. Se eu for eleito, não importa o que eu faça, eu sou eleito e acabou. E é muito comum, mais até do que a gente imagina, posições assim. Como é que ajuda uma pessoa dessa? Eu não conheço o caso, mas eu acho que eu não erro em dizer que nós estamos falando de alguém que o livro de Provérbios definiria como um sábio aos seus próprios olhos. Então, não vá perder tempo tentando combater calvinismo, porque você está diante de alguém que vive por predisposição de pensamento. Essa pessoa quer ser assim e não vai ser você que vai fazer com que ela deixe de ser. Quem é que poderá dar um jeito nessa situação? Só o Espírito de Deus, que é o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas pode ser que você ore muito, evangelize muito, testemunhe muito para essa pessoa e mesmo assim ela continue desse jeito e morra nos seus pecados. E aí você estará diante de um caso em que os calvinistas dirão, não era eleito, mas você chorará junto com Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, insista em orar, insista em pedir a ação do Espírito, mas é um caso muito difícil, porque é de predisposição de pensamento. Até porque não tem nada que garante que ele é o eleito também, né? Nem ele tem como saber, Mas é o discurso, né? Se eu sou, vamos embora assim mesmo, porque não tem problema. Estou eleito, então pronto. Mais alguma pergunta? Podemos terminar? Só chegou essas 3 aqui. O povo está com medo do frio, pastor. Irmãos, Deus abençoe.